Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Ex-presidiário é fuzilado na residência em Paudalho. Adolescente é morto a tiros na residência em Caixa d'Água. Jovem assassinado com saraivada de balas em Campo Grande. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 21 de março de 2018. Israel Torres Bandeira, com 44 anos, residente na Rua Azul, número 212, no bairro de São José, foi assassinado a golpes de faca na tarde de antes de ontem na Rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista, e a polícia conseguiu prender um casal suspeito do crime. Gilvan Serafim do Nascimento, 44 anos, residente na Vila Murupé, em Vicência, e a mulher dele, Maria Jussiane Silva Martins, de 43 anos. Eles foram autuados no DHPP. O efetivo policial de Saloá está tentando localizar e prender o desocupado Renato Constantino Branco, de 26 anos de idade, suspeito de agredir, espancar a própria avó e ainda esfaquear o tio dele, o trabalhador rural José Ramos de Souza, de 41 anos de idade, que foi socorrido no hospital local e em seguida removido aqui para Recife para o HR. O ajudante de mecânico José Augusto da Silva, com 33 anos de idade, residente na Rua 2, bairro da Creche, em São Joaquim do Monte, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por dois homens que se diziam policiais. Arrastaram ele de casa e mataram no meio da rua. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de José Augusto da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um adolescente de 17 anos foi assassinado com tiros de diversos calibres nas proximidades da residência dele na Estrada de Barro, no loteamento Oratório, em Itaquitinga. Elementos desconhecidos cometeram crime, cujos motivos também são ignorados. O corpo do adolescente de 17 anos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Jailson Luiz, um homem com 42 anos, residente na primeira travessa da Rua Tobias Barreto, número 57, no bairro Matadouro, na cidade de Escada, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Comendador José Pereira, lá em Escada. Crime praticado por dois homens que estavam numa motocicleta XRE 300 cilindradas cor preta. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de José Jailson Luiz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Henrique Vital da Silva, jovem com 21 anos, residente na Rua Maria de Ná, 663, bairro Divinópolis, em Caruaru, foi assassinado com disparos de arma de fogo nas costas, na saída do Palladium, lá no centro, em Caruaru. A vítima ainda foi levada para o Hospital Regional do Agreste, lá em Caruaru. A motivação do crime e a autoria são desconhecidas. O ex-presidiário Marcos Luiz da Silva Andrade, com 39 anos, ele foi agredido a tiros e faca peixeira no Beco do Cajepe, no bairro Indianópolis, também em Caruaru. Elementos desconhecidos o agrediram. Marcos Luiz da Silva Andrade foi levado para o Hospital Regional do Agreste, lá em Caruaru, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Um adolescente de 16 anos, Josemar Araújo da Silva, residente na Rua Manuel Souza Leal, no bairro Goiabeira, em Vertentes, no interior do estado, foi assassinado com vários tiros de revólver nas dependências do Estádio Municipal Valdemar Bezerra de Almeida, ou Almeidão, lá em Vertentes, no Agreste. A informação é de que o adolescente seria usuário de drogas e suspeito de cometer assaltos lá na cidade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, na cidade de Caruaru. O fotógrafo José Maria Anacleto da Silva, com 68 anos de idade, conhecido por Zé Fotógrafo, residente na Rua São Luís, no bairro Brasília, em Garanhuns. Ele trafegava numa motocicleta vermelha de placa MUK 4267 e se envolveu num acidente com um caminhão na BR-424, perto da Universidade Federal Rural de Garanhuns. Levado para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, José Maria Anacleto da Silva, o fotógrafo Zé Fotógrafo, acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos e o corpo dele foi encaminhado ao IML de Caruaru.
O auxiliar de costura Jean Pedro Bezerra da Silva, com 22 anos de idade, conhecido por Abel, residente na Rua do Cemitério, bairro Encruzilhada de São João, em Bezerros. Ele morreu afogado no açude de Seu Sebastião, lá em Bezerros, durante uma bebedeira e pescaria. A rede que ele estava pescando enganchou. Quando ele foi tentar resgatá-la, acabou morrendo afogado e o corpo encaminhado ao IML de Caruaru. Aloysio Antônio Pereira, um homem com 70 anos de idade, ex-funcionário dos Correios, residente em Floresta. Ele morreu afogado no açude da fazenda dele e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Um jovem com cerca de 22 anos de idade, cuja identidade não foi informada, morreu afogado na praia no bairro Novo, em Olinda, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas em Pernambuco, foram registrados 9 homicídios, 9 pessoas assassinadas, 6 no interior e 3 no Grande Recife. Do dia 1º de janeiro até agora, este ano em todo o estado, foram registrados 1.028 homicídios, 1.028 assassinatos, sendo 555 no interior e 471 no Recife e região metropolitana. Também de ontem para hoje foram registrados em todo o estado 6 assaltos a coletivos, 6 ônibus assaltados. Ontem, por volta das 11h30 da manhã, na BR-101, no bairro do Jardim, São Paulo, um ônibus da Metropolitana que fazia a linha Barro-Macaxeira, só os passageiros roubados. Às 10h30 da manhã de ontem, no bairro do Salgadinho, em Olinda, o alvo foi um ônibus do BRT que fazia a linha Pelópida Silveira, prefeitura da cidade do Recife. Os caras, os vândalos, eles praticaram assaltos e ainda quebraram, destruíram um retrovisor interno do coletivo. Às 9h50 da noite, na estrada de Manepá, no Janguem Paulista, um ônibus da empresa Itamaracá que fazia a linha Pelópida Silveira, Pau Amarelo, foi alvo de 4 elementos armados. Às 9h30 da noite, nas proximidades do viaduto Capitão Temudo, na comunidade da Cabanga, bairro de São José, coletivo da Borborema que fazia a linha PA15 Boa Viagem, só os passageiros roubados. Às 9h da noite, na Ponte Preta, no Salgadinho, em Olinda, foi a vez de um ônibus da empresa Caxangá que fazia a linha TI Xambá Joana Bezerra. Às 10 horas da noite, na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, pertinho do Clube Planeta Show, um ônibus que fazia a linha TIP Condira Boa Vista foi assaltado, só os passageiros roubados. Portanto, este ano foram registrados 605 assaltos a coletivos. Mês de março, com 138 registros de assaltos a ônibus, e de ontem para hoje, nas 24 horas, foram registrados 6 assaltos a coletivos. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Padrasto preso, suspeito de estuprar e engravidar a enteada em Paulista. Detalhes com o repórter Ravi Soares. A identidade do homem não foi revelada e sabe-se apenas que ele tem 41 anos e trabalhava como vigilante. De acordo com a Polícia Civil, os abusos sexuais começaram quando a adolescente tinha apenas 12 anos e aos 13 ela engravidou e deu à luz a um bebê, hoje com 4 meses, filho do abusador, cuja paternidade foi comprovada por um exame de DNA. As informações foram divulgadas à imprensa nesta terça-feira, mas o criminoso foi preso e encaminhado ao Cotel desde a última quarta. As investigações começaram depois de denúncia recebida por meio do Disque 100, número direcionado a queixas sobre abusos e exploração infantil. Segundo a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente, a GPCA, os estupros aconteceram durante 8 meses. O ciúme excessivo do padrasto pela enteada foi um dos comportamentos que levantou a suspeita dos vizinhos, informou a polícia. O gestor da GPCA, Dalson Macedo, explica que a jovem relatou ter sido ameaçada de morte e foi obrigada a mentir para a mãe. Ela, no início, dizia à mãe que tinha sido um namorado, um adolescente, que a teria engravidado, mas após aprofundarmos as investigações, descobrimos que o padrasto era o pai biológico da criança. Ela relatou aqui que sofria muita ameaça, ele ameaçava matar a mãe, ameaçava matá-la se ela rompesse o silêncio, e ao fazer o exame de DNA na criança, não restou mais nenhuma dúvida. A gente já tinha muitos indícios e durante o inquérito ficou provada toda a torpeza, né? Toda a monstruosidade desse padrasto que deveria proteger a criança, né? Era sua enteada e a estuprava de maneira reiterada, engravidando-a, e essa menina foi mãe
uma vítima desse crime bárbaro sexual. Dalson Macedo ressalta a importância de se denunciar os abusadores e assim impedir que outras crianças sofram com esse tipo de crime. E isso é importante. As pessoas que desconfiem de algo, o comportamento da criança, o comportamento estranho da própria família, né? Do padrasto, então isso despertou algumas pessoas, né, que a gente não pode revelar a fonte, mas que procuraram o departamento, denunciaram e a gente aprofundou, a gente investigou e conseguiu tirar esse estuprador do convívio social, porque a gente precisa priorizar esse tipo de caso, porque esse crime é muito grave, ele deixa muitas sequelas, é um crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, no Código Penal, artigo 217-A, que é a pena muito grave, a pena muito severa, de 8 a 15 anos, né, estupro de vulnerável. Ravi Soares para o Bandeira 2. Ex-presidiário é fuzilado na residência em Paudalho. Adolescente é morto a tiros na residência em Caixa d'Água. Jovem assassinado com saraivada de balas em Campo Grande. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Dupla suspeita de cometer assaltos em Boa Viagem é presa. Detalhes com a repórter Elis Martins. A Polícia Militar prendeu uma dupla suspeita de cometer uma série de assaltos no bairro de Boa Viagem. Vinícius de Paula Marques Lins e Carlos Henrique Viana da Silva, os dois com 21 anos de idade, foram autuados em flagrante durante uma operação da inteligência realizada pelo 19º Batalhão da PM em Brasília Teimosa, também na zona sul da cidade, nesta terça-feira. Com os dois assaltantes, a polícia apreendeu uma arma de fogo, 2 celulares, além de um veículo clonado. 7 vítimas dos roubos realizaram o reconhecimento dos suspeitos na central de flagrantes da capital. Segundo a corporação, a dupla procurava atuar em áreas nobres do bairro, como as avenidas Boa Viagem e Conselheiro Aguiar. Porém, o foco eram usuários de transporte público, já que a maior parte dos roubos acontecia em paradas de ônibus. O Major Paulo Matos explica como a PM localizou os 2 suspeitos e detalhou como foi feita a prisão. Recebemos no nosso centro de operações a informação via rádio que um Fox de cor prata estava realizando assalto na Conselheira Aguiar. Então, de imediato, nós começamos a realizar incursões com as nossas viaturas dos quadrantes e fomos fatiando até chegar lá no Pina, em Brasília Teimosa. Em Brasília Teimosa, nós nos deparamos com esse veículo que chocou, ele se chocou com outro caminhão e nós abordamos e tivemos sucesso na ocorrência. Uma mulher que não quer ser identificada fala que tinha acabado de sair de uma agência bancária quando foi abordada. A gente estava tudo na parada, né? Esperando o ônibus. Eu tinha acabado de sair do Itaú, entendeu? Que eu fui tirar meu dinheiro. Aí a gente, quando pensar que eles pararam, começou a meter arma na cara da gente, roubar bolsa, celular, entendeu? Da gente, tudinho. Eles muito violentos, tá entendendo? E pegou o dinheiro da gente, metendo arma na cara da gente. Se a gente se mexesse, eles iam atirar. E eu tô muito nervosa, né? Com tudo isso que aconteceu, né? Porque a gente trabalha tanto, né? O mês todinho a gente trabalha pra ver esses covardes, pra tirar o dinheiro da gente, né? A gente somos trabalhador, mãe de família, entendeu? E eles levaram meu dinheiro, né? E agora quem perdeu? Foi eu. Elis Martins para o Bandeira 2. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um adolescente de 17 anos, residente na rua Tenente Galdino, em Santa Maria do Cambucá, morreu numa colisão entre 2 motos no sítio Baixa, lá em Santa Cruz do Cambucá, e 2 pessoas ficaram feridas, Claudemiro Valdeci da Silva e Fabilene Maria de Souza, que foram levados para o hospital local e em seguida removidos para o hospital de Surubim, São Luís. O corpo do adolescente foi encaminhado ao IML de Caruaru. O mototaxista, identificado apenas como Laudeci, residente em Sanharó, ele trafegava numa motocicleta e morreu num acidente numa curva do Ranunfo, que fica lá em Sanharó. O corpo de Laudeci foi encaminhado ao IML de Caruaru. Jéssica Maria Ferreira, de 26 anos, residente no município de Bonito, foi agredida a pedradas pelo ex-companheiro dela, Robson Gleibson da Silva, que foi preso
ele teria fugido com uma motocicleta da vítima e a informação que ele teria agredido a ex-companheira porque não aceitava o fim do relacionamento. Jéssica foi levada para o hospital local e em seguida removida aqui para Recife para o HR. Suspeito de matar guarda municipal é preso. Detalhes com a repórter Marcela Maranhão. O homem, identificado como Carlos Daniel Pereira da Silva, de 27 anos, era conhecido como Guaru e foi localizado após denúncias anônimas. De acordo com a polícia, Carlos Daniel vai ser autuado por homicídio qualificado caracterizado por motivo fútil, já que, de acordo com testemunhas, a discussão entre o suspeito e o guarda municipal teria sido iniciada devido a um aperto de mão. A vítima, Rogério Soares da Silva Júnior, de 31 anos, estava comprando bebidas com alguns amigos em uma barraca na Rua 1, localizada no bairro Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, e depois iria a uma praça beber quando o Guaru chegou ao local. O suspeito cumprimentou todas as pessoas, menos Rogério, que teria questionado a atitude, e nesse momento os dois começaram a briga. Em seguida, Carlos Daniel teria pego uma faca e atacado o guarda municipal com golpes no tórax e no pescoço. O crime aconteceu no último domingo e, de acordo com informações repassadas à polícia, os dois seriam amigos de infância. Segundo a delegada Jéssica Ramos, o suspeito era conhecido pelo comportamento agressivo e por gostar de brigas. Encontramos ele nas proximidades da delegacia e o prendemos em flagrante delito. Trouxemos ele até esta delegacia para que todas as diligências do auto de prisão em flagrante fossem realizadas pela nossa equipe da Divisão de Homicídios de São Lourenço da Mata. Algumas testemunhas informam que a vítima estava sentada com seus colegas, momento em que o suspeito chegou e tentou apertar a mão de todas as pessoas que estavam na mesa. E quando foi apertar a mão da vítima, a vítima estendeu a mão no sentido de apertar a mão do suspeito e o suspeito não quis apertar a mão dele, momento em que se iniciou a discussão de por que isso teria se dado. Então teria engrossado a discussão no sentido de que o suspeito encontrava-se provavelmente bêbado, então isso pode ter agravado a discussão, levando a realizar os atos que ele de fato fez. Marcela Maranhão, para o Bandeira 2. Alberto da Silva, um homem com 41 anos, residente na Rua das Águas Verdes, no bairro de São José, foi agredido a faca pertinho do pátio de São Pedro por um elemento desconhecido e deu entrada aqui no HR. Jean Xavier da Silva, jovem com 20 anos, residente na Rua Beira Rio, em São Lourenço da Mata, foi agredido a bala pertinho da creche Beira Rio, lá em São Lourenço, por elemento desconhecido e foi socorrido aqui no HR. Lucineide Felisberto Barreto, de 45 anos, residente na Rua Nossa Senhora do Monte, número 73, em Araçoiaba. Ela foi agredida a bala na residência dela por 4 elementos, cerca de 4, tinham várias pessoas na residência, mas os caras só foram a ela, meteram bala, ela foi socorrida na emergência aqui do HR. O Endio de Souza Borges, com 24 anos, residente no bairro de São José, foi agredido a golpes de faca em frente ao mercado público de Afogados por um desconhecido e foi socorrido aqui no HR. Reinaldo Teixeira de Carvalho Júnior, com 30 anos, residente na Rua Coronel Joaquim Lima, em São Joaquim do Monte. Este foi agredido brutalmente, levou uma pilha, a informação que ele foi vítima de assaltantes. Deu entrada na emergência aqui do Hospital da Restauração. Juliano Fernando Borges, com 40 anos de idade, residente no Amaro Branco e Olinda. Este levou uma camada de pau e a informação que ele teria tentado cometer um assalto, e daí a turma caiu de pau em cima dele. Isso aconteceu na Travessa dos Pescadores, lá no Amaro Branco. Juliano Fernando Borges encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ex-presidiário é fuzilado na residência em Paudalho. Davi Henrique Salles, um jovem com 21 anos de idade, ex-presidiário por roubo, residente na Rua do Maracatu, no distrito de Guadalajara, em Paudalho. Ele foi fuzilado, morreu com cerca de 20 disparos de arma de fogo. Foi uma execução na própria residência. Cerca de 6 elementos encapuzados cometeram o crime.
Ele, que havia assaltado um tempo atrás aí uma padaria, teria sido muito violento, chegando até a agredir as vítimas. O corpo de David Henrique Salles foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Adolescente é morto a tiros na residência em Caixa d'Água. Breno Henrique da Silva, com 16 anos de idade. Ele veio recentemente da cidade de Catende, morar na comunidade do Quilombo, na estrada do Cainga, no bairro de Caixa d'Água Olinda. Ele, a esposa e um filho de apenas 1 ano, que inclusive completou ontem 1 ano. Ele ontem à noite, por volta das 8 horas, teve a residência invadida por elementos desconhecidos que o mataram com vários disparos de arma de fogo. De acordo com informações, mesmo sendo de menor idade, 16 anos, o Breno, ele teria envolvimento com tráfico de drogas. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem assassinado com saraivada de balas em Campo Grande. Nerivaldo Guilhermino de Souza Júnior, um jovem com 22 anos de idade, conhecido por Serginho, residente na rua Governador Dixépio Rosado, número 102, em Campo Grande. Ele ontem, por volta das 8h30 da noite, foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, tiros de grosso calibre até de metralhadora, segundo informações, nas proximidades do Campo do 15, na comunidade do Chiela, em Campo Grande. Cerca de 5 elementos, usando coletes balísticos, eles meteram bala e fugiram. Serginho Nerivaldo Guilhermino de Souza Júnior foi socorrido, mas chegando na Avenida Agamenon Magalhães, próximo à Academia da Cidade, em Santo Amaro, ele foi deixado lá. De repente apareceu uma viatura da PM e o conduziu até ao Hospital da Restauração. Mas o jovem Serginho Nerivaldo Guilhermino de Souza Júnior acabou morrendo, não resistiu à gravidade dos ferimentos e o corpo foi removido para o IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.